Boa noite, estimadas. Sejam muito bem-vindas aqui para o nosso podcast de hoje, Maternidade e o reencontro com a criança interior. E nós vamos ter como convidada especial a Ludmille Basilato, que é também psicóloga e vai se apresentar melhor aqui para vocês na hora que ela entrar aqui. Oi, Ludmille, deixa eu te incluir aqui já, deixa eu aceitar o seu convite. É um tema importantíssimo para as mulheres, especialmente aí para as mulheres mães, e vai colaborar com a gente, a Ludmille, com a sua experiência enriquecedora. Lud, você conseguiu entrar? Que eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo aqui sua imagem. Sério? Tô te ouvindo, tô te vendo. Gente, o que está acontecendo com esse meu Instagram? Deixa eu ver aqui. Quem tá Eu vou entrando ter... aí tá me ouvindo, tá me vendo? Aconteceu a mesma coisa da última vez, mesmo problema. E eu tinha. Deixa eu ver aqui se eu consigo alguma coisa. Compartilhar o link, desativar perguntas. Aí, ó, não, a Neide que tá aí. Neide, você consegue ver nós duas? Ouvi. Deixa eu verificar. Aconteceu a mesma coisa na semana passada, o mesmo tipo de problema. E olha que eu atualizei o meu aplicativo agora há pouco para poder garantir. Deixa eu ver se tem algum outro. Deixa eu ver. Não, As aqui é meninas que virar estão imagem. entrando, vocês conseguem escutar, ouvir a gente? Dá um retorno, por favor, pra gente poder saber se tá ok, tá legal. Aí eu tento fazer tudo aqui, mas não aparece essa opção de duas telas. Eu não sei por que está acontecendo isso. É a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Ô, Lud, eu vou te retirar aqui, vou te incluir só para a gente ver se consegue dessa forma, tá? Ah, tranquilo. Aham, pode ser. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Aí você sai e me convida, e me chama. Eu teria que te tirar aqui, mas eu também não estou achando. Posso sair? Eu Gente, posso sair, ué. ao vivo é muito, muito. É isso. Sai então, que aí eu te incluo aqui de novo. Gente, essa coisa de aplicativo, né? Às vezes tem algum segredinho, alguma coisa que a gente não consegue perceber. A Lud vai entrar aqui novamente, vamos ver se a gente consegue, né, fazer a transmissão. E é muito frustrante, porque eu não sei qual que é o erro, eu não sei como fazer isso, né? Vamos ver. Agora deixa eu ver se... O Lud, ainda não estou te vendo aqui para te convidar. Na hora que você entrar aí, conversa aqui no chat comigo. Agora eu estou te vendo. Deixa eu te incluir. Eu enviei o convite aí para você. Vamos ver se agora entra. Vamos torcer, gente. Agora sim, Será que deu? finalmente Ai, que deu. Agora você ótimo! está aqui. Graças a Deus deu certo. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Ludmille. querida. Primeiro, quero te agradecer aí por aceitar esse convite, né, para a gente fazer esse encontro juntas, que já era um encontro que eu já vinha pensar, gente, você trouxe. Uai, eu fiz o curso. Me ensinou, você me ensinou direitinho, tem que ter, né? Pois é, eu não trouxe a Adrianinha, gente, esquecida de trazer a Adrianinha aqui para o consultório. Mas que ótimo, então vai ser ótimo que você vai trazer muitas coisas aí também, né, dos seus É, é, aprendizados. é. E antes da gente fazer o que a gente tinha combinado, daquele momento, né, Lud? Primeiro, gente, a Ludmilla também é psicóloga, né? Nós vamos trazer para vocês esse tema, né, da maternidade, o reencontro com a criança interior. É uma questão que muitas vezes a mulher não se dá conta, mas nesse momento da vivência da maternidade,
emoções, né, são resgatadas da própria infância. E essas emoções podem interferir no seu emocional, na forma como você lida com o seu momento, na forma como você lida com os filhos hoje e para o futuro. Né? E é muito importante a gente entender a criança interior, acolher essa criança para viver a maternidade de uma forma mais leve, mais saudável. E a gente vai comentar sobre isso. A Ludmilla vai trazer a experiência dela de recém-mamãe do Gael, né? Gente, que bebê mais fofinho, mais gostoso de ver, uma gracinha. Ele E é. Lud, então, para a gente começar, enquanto as meninas estão chegando, Vocês né? estão ouvindo a gente, vendo a gente? Vão dando um ok, Isso. por favor. Confirma aqui no chat agora se está tudo certo, aí espero que esteja. E fala um pouco de você, Lud, a Ludmilla pessoa, a Tá. Ludmilla profissional, para o pessoal te conhecer também. Então, eu sou a Ludmilla, né, Basilato, hoje mãe do Gael, psicóloga, esposa do William. Sou psicóloga desde 2016, então aí tem quase 9 anos, 8 anos, né? 8 anos de formada. E acho que vida pessoal e vida profissional vão se misturando, né? Assim, de alguma maneira. Esse processo de eu entender que eu queria trabalhar como psicóloga sistêmica, trabalhar com famílias, com casais, e depois perinatal, que é essa área do período aí, né, de gestação, pós-parto e tudo, veio muito em decorrência da minha própria terapia pessoal, de querer entender os porquês e os praquês do sistema familiar. Né? Eu sempre me percebo assim, quando eu olho para trás, vejo foto, vou resgatar as coisas da minha criança, da minha adolescente, eu percebo que eu era muito curiosa, muito investigadora, queria entender as coisas que aconteciam dentro do meu sistema, assim, questionava muitas coisas, mas as incoerências dos adultos, né, Adriana? Você fala muito isso, assim. As crianças percebem todas as incoerências dos adultos. Os adultos que são bobos de achar que não. E isso que é o grande X da questão pra gente depois na vida adulta, assim. Porque é o que a gente absorve, o que a gente entende daquilo que acontecia ali, que vai ser os nossos traumas. E que a gente vai ficar carregando, às vezes, essas bengalas por muitos anos. Né? A gente vai ficar estacionado naquelas emoções ali. Enfim, e aí eu fui entendendo né, que eu queria trabalhar com família, com casal. E aí em 2020, na pandemia, quando tudo parou, eu descobri a área perinatal. E assim, consegui casar tudo, né? Hoje, eu fechei meu consultório físico, então tô só no online. Não sei se vou voltar para o presencial, mas o meu desejo é continuar atendendo essa área perinatal. Porque eu me identifiquei muito. Eu acho que os casais, as famílias, as pessoas como um todo, assim, que querem se aventurar, né, como pai e mãe de filhos, não é que a gente nunca vai estar pronto, assim como para viver. Mas eu acho que é tão importante a gente acolher a angústia, acolher os porquês, né, Adriana? Acolher assim, para que eu quero ser mãe, para que eu quero ser pai? É o meu desejo, é o desejo de alguém para mim? Porque é muita responsabilidade, gente, educar um ser humano. Educar. Né? E se ver naquele ser humaninho ali e o tanto de coisinha que eles trazem da gente, acho que isso que é o mais legal, porque a gente lê isso na teoria. Quando a gente vai viver a coisa, eu já ficava assim, gente, o que o Gael vai trazer para mim da minha criança? Sabe assim? Curiosa para entender, porque eu sei que traz, né? E é sempre uma surpresa. Enfim, essa sou eu, né? Então, atualmente, estou aí no online com horários bem reduzidos para poder não perder de vista essa experiência da maternidade também. Então, são só 5 meses de recém-parida, recém-mãe. Né? Eu ainda tô bem fresquinha no puerpério e bem querendo viver esse A mesmo, porque é uma coisa que eu tenho sempre que puxar para mim, assim. Viver o aqui e o agora, o presente, pra gente conseguir, pra eu conseguir de fato viver essa experiência, né? Porque se eu já engatar trabalhando, e tem também a parte de eu, né, ter um parceiro que me dá esse suporte, e aí eu consigo, não preciso,
né? Eu entendo também que muitas pessoas precisam, necessitam de voltar, enfim. Mas eu consegui fazer essa escolha e é isso. Maravilha. Para quem ainda não me conhece, que é do canal da Lud, né, da página da Lud, eu sou Adriana Freitas, eu também sou psicóloga, sou terapeuta sistêmica há mais de 21 anos. Hoje eu também trabalho com cursos online, inclusive a Lud fez um dos meus cursos, que é o workshop Acolhendo a Criança Interior. Eu tenho um conhecimento bem profundo nessa área, né, da criança interior, e venho trazendo, compartilhando com né, minhas alunas, meus seguidores também, minhas seguidoras, esse conteúdo que é tão importante aí para a nossa construção da inteligência emocional. Eu não tive filhos, né? Foi a princípio não foi uma escolha, mas depois acabou sendo, né? Se tornando uma escolha hoje. Mas eu acompanho, né, muitas mulheres na prática clínica e tenho bastante conhecimento desses impactos, né, da maternidade aí na vida dessas mulheres. A minha prática clínica, geralmente, né, gente, consultório, a grande maioria é de mulheres, vamos dizer assim, 95%, 5% é de homens, e é com essa experiência que eu quero compartilhar essa live hoje com vocês. Eu e a Lud, a gente combinou de iniciar aqui, né, antes de iniciar a nossa fala, né, de compartilhar os nossos conhecimentos, a gente fazer um momento, né, de concentração, de voltar para o momento presente, de concentrar a nossa atenção para a gente estar bem focada aqui, trazer bem esse foco, essa atenção. Então a gente convida aí vocês para, vamos relaxar aí na cadeira, senta numa posição que seja confortável para você, né? E vamos fazer 3 respirações profundas para a gente trazer o nosso foco e a nossa atenção para o momento presente. Quando você estiver fazendo as respirações, procure concentrar aqui, colocar na sua mente que nesse momento você vai estar disponível para esses aprendizados, para essa experiência, que você também pode trazer e compartilhar as suas questões que a gente vai responder na medida do possível. E chegar aqui bem próximo da gente, que a gente está disponível aqui para vocês. Então, vamos lá. Podem fechar os olhos e vamos para a primeira respiração. Faz um barulhinho ao expirar. Enche os pulmões. Sente o seu corpo mais aliviado, o seu cérebro mais concentrado, seu corpo um pouco mais leve, trazendo a sua atenção para esse momento. E quando puder, pode abrir os olhos. Vamos embora aí, começar aí o nosso trabalho de hoje. Lud, então, conta pra gente, assim, você estava comentando comigo antes da gente, eu tinha feito, né, eu tinha mandado mensagem para a Lud para convidá-la, falei assim, ô Ludmilla, vamos fazer uma live, né, sobre a maternidade, eu joguei alguns temas lá, maternidade, os desafios, não sei o quê. Aí a Ludmilla me contou assim, Adriana, eu estou passando por uma questão que eu acho super interessante a gente trazer para as mulheres, que é o reencontro com a minha criança interior. A maternidade veio, né, e na minha vivência com meu filho, isso tem acontecido, né, eu tenho tido lembranças, flashes, né, então conta para a gente, Lud, essa experiência, né, como é que a chegada do Gael, a vivência aí da maternidade, a amamentação, desafios, tem trazido, né, também aí a sua criança interior à tona. Então, dentro da minha experiência, a parte
né, da psicologia, da profissional, eu acho que ela me ajudou muito nesse sentido, assim, de pessoal, dessa escolha, né? Eu sempre tive vontade, eu falo que desde criança eu já trabalho o que é ser mãe. Só que com o olhar de criança, com o olhar de adolescente, né? A gente já. Essa idealização já estava em mim. Só que isso foi ao longo do tempo, assim, pelas experiências, né? Pelas dores, pelos traumas. Foi ficando deturpado, distante, temerosa, né? Então, depois que veio um relacionamento estável através do casamento, eu ainda não tinha aquela tranquilidade em fazer uma escolha pela maternidade. Eu queria, mas eu tinha mais medo do que essa tranquilidade. Então, eu sabia que tinha coisas ali para serem resolvidas. Por quê? Ia vir uma avalanche de coisas. Se eu não estivesse minimamente organizada, entendendo que ainda vai vir muita crise, porque a questão é essa, não é saber que a gente vai controlar, mas é saber que a gente não vai controlar. É quando a gente está disposta para não controlar. Então eu falava isso para mim, né? Eu sou do controle, eu sou da ansiedade. Então eu falava assim, na hora que eu estiver mais tranquila, na hora que por exemplo, uma dor para mim é o sono. Então, na hora que eu dormir tudo que eu tiver que dormir antes de engravidar, porque eu sei que vai ser muito perrengue, na hora que eu virar para mim mesma e falar assim, eu tô disposta de peito aberto a encarar os perrengues que vão vir, né? Então, o que eu fui fazendo para eu me preparar para isso, assim? Efetivamente, né? O Gael foi sendo gerado dentro de mim internamente desde 2019, quando eu falei assim, esse ano eu sempre escrevia no final do ano o que eu queria trabalhar e tal. Aí, esse ano eu quero trabalhar as minhas questões ligadas à maternidade, as minhas questões ligadas a, ao meu feminino. E aí fui, né, com trabalhos energéticos, terapêuticos, fui fazendo limpeza de útero, fui fazer bênção de útero, fui trabalhar meu sagrado feminino, fui fazer uma série de coisas para dar uma limpezinha ali, para dar espaço para essa criança chegar, né? E aí, E assim, só comentando, né, vai Lud, não, interrompendo, viu? E as pessoas também que quiserem chegar e perguntando, pode perguntar, gente. o pessoal que está assistindo, clica ali na setinha, compartilha com as amigas mães, né, para outras mães poderem assistir aí a nossa live. E só comentando isso, né, Lud, muitas mulheres não têm essa consciência de fazer essa preparação, né, que você está contando que fez. E estou achando assim, muito bonito a forma como você conduziu, né, que quiséramos nós que outras mulheres também tivessem essa oportunidade. Aí fica, né, o chamado para quem quiser se preparar aí com a Ludmilla também, né, para poder fazer esses trabalhos, para poder se preparar aí para esse encontro, né, com o filho, vamos dizer assim. Pode continuar, Lu. Então, é exatamente por isso. Eu acho que assim, eu tenho a gente tem um recurso reflexivo que está ali na profissão. Então, isso facilitou muito o meu processo. Não era uma garantia, mas facilitou muito, né? Mas é por quê? Porque socialmente a gente não discute a possibilidade de eu não querer ter filhos. A gente não discute a possibilidade de ter que pensar e construir, se planejar minimamente. Eu não estou falando nem de financeiro ainda não. É no sentido do desejo genuíno, é no sentido da gente parar e pensar assim, olha, eu vou ser responsável por um ser humano, pela educação dele. Como é que tá a educação? Como é que tá a saúde? Aí eu começo a pensar em questões sociais, enquanto cidadã, né? Enquanto onde que eu vou morar, o que que eu vou dar para essa criança, o que que eu vou ofertar. Enfim, uma série de coisas vem quando você pensa em ter filhos, né? Ou então deveria. Essa é a parte adulta. Porque se a gente fica só com a parte romantizada, é porque a gente ainda está muito na infância, a gente está muito na adolescência, né? A gente está muito floreando uma coisa que é assim, da vida adulta mesmo, né? Que deveria ser uma escolha de mais maturidade. Não estou dizendo também que às vezes, assim, dependendo da situação, tem mulheres adolescentes, por exemplo, que conscientemente vão estar casando, vão estar tendo filhos. Existem casos específicos disso e tá tudo certo, mas em geral, né, em via de regra, não é o mais comum, tá? Isso não é o mais comum. Enfim, aí voltando para minha experiência. E aí foi assim,
assim, aí você vai me voltando aí o que que você... Eu tô aqui mais ou menos com o nosso roteiro, mas você vai me perguntando para eu poder conseguir pegar o fio da meada, tá? Porque essa é uma das coisas também do puerpério, assim. A gente precisa ficar repondo vitamina, porque o nosso corpo é tão instintivo. A gente, assim, ó, o menino faz... Ou longe, você entende, você sabe que é ele. Mas você não lembra de coisas também tão importantes quanto, sabe? E aí foi, né? Então essa escolha começou bem antes. Eu tinha... eu tive, né, o propósito, assim, hoje eu até comentei isso com uma cliente minha, assim, aqui em casa, um dia ser o quarto do Gael, aí quando realmente a coisa começou a ficar assim, vamos fazer exame e tudo, o quarto era uma bagunça, era uma baderna, eu falei, William, a gente precisa limpar esse quarto, a gente precisa dar espaço pro neném chegar, né, vamos escrever uma cartinha para esse neném, vamos conversar com esse neném, então a gente fazia prece em relação a ele, o nome dele já estava escolhido há muito tempo. Então, assim, isso foi bem tranquilo, foi bem devagar. Pelo William, quando a gente casou lá em 2017, a gente teria tido um menino 6 meses depois. Acho que ele não tinha, coitado, ele não tinha realmente a consciência, ele veio isso hoje, do que era ser pai. E Ninguém aí, tem, ninguém tem, ô Lud. Nem quando você prepara assim, tão bem não, preparado, né? Você não tem noção, não não. tem É noção, mas muito assim, coisas diferente. mínimas, básicas que você precisa ter, sabe? Eu acho que. E O tinha que meu medo também. precisava, né? Eu fui trabalhar meu medo também. E aí, quando ele chegou de uma forma, assim, muito engraçada, que foi o ano passado, em janeiro de 2023. Foi do jeito que eu queria, assim. Não foi intencional, não. Mas eu queria ficar grávida e ganhar no mesmo ano. Eu acho que se eu virasse um ano, ia me dar muita fadiga, dar a sensação que era muito grande, enfim. E aí deu tudo certo. Eu tive uma gestação tranquila, né, do ponto de vista, assim, fisiológico, emocional também. Consegui trabalhar, consegui é, fazer as minhas coisas, né? Tive alguns episódios, assim, de susto no início do primeiro trimestre em relação a ele, né? Porque eu tive alguns corrimentos, alguns sangramentos, mas enfim. As coisas foram fluindo, né? Dentro ali, bastante do esperado e tal. E aí ele nasceu em outubro. Com relação à amamentação, eu não tive, assim, nada de problema. Eu não tive nenhuma questão com a amamentação, assim, sabe? Eu fiz um curso básico de preparação, fui acompanhada por uma equipe de enfermeiro obstétrico, que tive dentro desse acompanhamento um curso de consultoria de amamentação. Era uma das minhas crenças, por exemplo, de sistema familiar. Porque não era todas que me amamentavam. A minha mãe não me amamentou. Parto, eram todas cesarianas. E eu gostaria de construir uma experiência de parto vaginal, né? E eu consegui... Eu te mandei o vídeo, mandei. Eu vi as fotos Ah, é? maravilhosas. Depois você assiste o vídeo. E aí eu fui trabalhando muito isso, assim, essa força interna minha. Como que seria isso, assim? O que seria... É muito abstrato, porque a gente não consegue realmente o que é parir. É só no ponto de vista racional. Você só vai saber, de fato, quando você viver a experiência. Mas eu fui buscar entender tudo isso para... Poxa vida, se as nossas tataravós, trisavós, bisavós, todas tiveram menino de forma vaginal, então esse negócio minimamente acontece, dá para acontecer. Então, peraí que eu vou aprender isso aqui, como é que funciona. E aí eu fui procurar entender tudo isso, assim, né? Só que não podia ficar só... Eu tinha consciência disso, não podia ficar só no racional. Não era pegar um livro, entender, o processo de parto é isso. Não. Era internamente. Então, eu precisava de olhar para alguns medos. Então, esse era um grande medo, por exemplo, né? Nossa, será que eu vou conseguir? Vai ser muito novo, porque, assim, tem mais de 40 anos que ninguém na minha família tem parto vaginal. Então, Nossa, muito tempo. uai. 40 anos, assim, 40 anos eu quis dizer da idade de uma geração para outra. Eu falei errado, né? 40 anos não. De uma geração para outra. Então, por exemplo, as minhas tias e a minha mãe, ninguém teve. Nas minhas
das minhas primas, eu acredito que todas também foram cesariana. Então, só a minha avó. Olha só. Então, assim, tá um pouco Mas isso mesmo. distante de mim. É. Uhum. Então, assim, foi uma construção mesmo, né? Para mim era algo que eu queria construir, para o que eu queria vivenciar essa experiência e deu tudo certo. Foi uma experiência muito positiva. Inclusive, acabou sendo um parto natural que eu não esperava e foi. Então, assim, foi ali um renascimento. Aí nasceu, não tive essa dificuldade, igual eu te falei, com a amamentação, mas aí começaram a vir as crises, mais do ponto de vista do meu marido. E aí a gente identificou uma depressão pós-parto dele. Então, Uhum. eu não sei se eu te contei isso. Não, Acho que não, não, não. Então, ao vivo não. aqui para todos e você. Eu achei que eu tinha contado, tá vendo? Então, a gente viu ele, desencadeou, né? Desencadeou. Ele já estava com ela ali, então ele desencadeou. E aí sim foi aquela rasteira que eu falei assim: aqui eu não tinha controle, aqui eu não achava. Eu imaginava que até eu poderia ir, né? Assim, porque eu ouvi a história da minha avó, por exemplo. Minha tia sempre conta que quando ela ia ganhar um filho, parece que ela já doava os demais. Ela ficava meio assim, atrapalhada da mente. Eu ficava assim: meu Deus, será que eu vou ficar assim também? E não sei o quê. Porque a gente tem receio disso, né? De fato, a gente não sabe como é que é a experiência. E aí veio essa depressão pós-parto dele. Então foi assim um desafio muito grande, porque eu me vi tendo que ajudá-lo, cuidar de mim, cuidar do meu filho. A minha sogra veio para cá e ajudou a gente num período, foi muito bom, foi muito importante e dá suporte até hoje, mas a gente teve que se construir, está tendo que se construir enquanto família, né? Isso é muito. Mel, vem cá, por favor. Então, assim, É a primeira filha, né? essa daí, ela sente muito, muito, muito. É assim, é Eu, nítido. Eu vou brincar com né? o Gael, eu pego ele, ela sobe em cima de mim, ela quer chamar minha atenção, pega todos os brinquedos, nossa. Enfim. Aham. E aí foi isso, assim. Acho que um dos grandes desafios até hoje começou por aí, né? Então começou a depressão pós-parto dele, de ter que lidar com isso, de ter que lidar com esse cuidado dele e do meu filho, e de mim também. Aí tive meus momentos de baby blue ali, de chorar, de sentir falta da minha mãe, que já é falecida, vai fazer 11 anos. Então, assim, como eu gostaria que ela estivesse aqui, vivendo a experiência de ser vó, que ela gostaria muito de ter vivenciado essa experiência, ela queria muito ter vivido essa experiência, enfim. E aí, eu acho que o momento que eu percebo a minha criança em si é quando eu percebo situações que eu preciso dar respostas mais maduras. Então, situações da vida que acontecem. Por exemplo, acho que acabou aqui, ó. Situações da vida, por exemplo, que acontece. Não dá para sair alguma coisa que eu gostaria que saísse daquele jeito, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Mês passado aconteceu uma situação. A gente queria fazer, trocar, né, de casa, alugar uma outra casa e acabou acontecendo, não dando do jeito que a gente gostaria. Naquele dia, assim, eu e o William conversamos e tal, não vai dar, tudo bem, ok. Mas depois me veio uma crise de choro descompensado, uma emoção que transbordava, que assim, era desmedida para a situação. Porque a gente fica frustrado, gostaria que fosse de um jeito, não vai ser, mas a gente resolve. O que é da vida adulta, do cotidiano, do que tem que ser resolvido ali, quando a gente está no nosso lugar de adulta, com equilíbrio funcional, a gente resolve, fica triste, mas a coisa vai. Agora, esse sofrimento, assim, essa lamentação, essa lamúria com a situação, aí eu comecei a perceber, eu falei assim, isso é a minha criança. E onde que pegou mais para eu virar e falar assim, eu preciso olhar para ela ainda mais com mais intensidade. Porque quando a gente tem filho, a gente quer ser uma referência muito positiva para essa criança. Eu quero que meu filho olhe para mim e veja que eu vou chorar, eu vou ter dias maus, eu vou ter dias difíceis, mas que ele saiba que existe um caminho para solucionar isso. Que ele nem precise emburrar, que ele nem precise ficar achando que ele não pode chorar,
mas que ele tem soluções, né? Então, que ele acolhe o choro, que ele acolhe a angústia. Então, isso é uma coisa muito, assim, te acelera, acho que anos de terapia por isso. Porque quando você tem um filho, tem consciência disso, você quer ficar melhor, você quer se curar mais rápido, você quer resolver a situação. Então, assim, isso foi vindo. Então, essa pessoa aqui, por exemplo, né, que eu aprendi muito no curso da Adriana, depois eu recomendo vocês ir lá no YouTube dela, na página dela, tem muito, muito, muito conteúdo bom. Então, assim, eu comecei a ver isso em outras situações que foram acontecendo. Eu falei assim, tô muito sensível, para além, né? Então, assim, coisas que eu fazia antes, que eram os meus momentos de acompanhar o meu ciclo menstrual, fazer rituais de dança, banho de assento, usar as coisas. Eu tentava fazer tudo isso para trabalhar o meu feminino. Então, isso acabou, por exemplo. Aí começou a me acionar um alerta, assim, eu preciso voltar. Isso foi mês passado também, ele de 4 para 5 meses. Eu preciso voltar a cuidar de mim, da mulher, do hoje, porque senão essa menina, essas emoções, tudo isso que está descompensado, vai chegar todo dia como um furacão. Eu vou emburrar a cara, eu vou começar a chorar, ou eu vou empacar na situação e não vai fluir. E aí não vai prejudicar o meu relacionamento com meu marido, como em alguns momentos prejudicou. Eu não vou conseguir vê-lo, eu vou dramatizar tudo que estiver acontecendo. A minha experiência como mãe vai ser péssima, vai ser muito ruim, né? Por quê? O que eu entendo? Desafio a gente vai ter. Eu já aceitei que eu não ia dormir mais como eu dormia antes. Não tem como, gente. É uma criança que depende de mim mesmo. Assim, eu vou ter que fazer alguns ajustes. Mas, sabe, assim, eu vou precisar morrer para aquela versão para renascer para outra. Tá tudo certo, eu já entendi, tava no contrato. Não fui enganada. Mas tem umas outras coisas que eu preciso olhar com agilidade, com seriedade, com muito acolhimento. Por quê? Porque vai me prejudicar primeiramente, né? Então, assim, é muito desgastante. Então, vamos pegar a coisa de uma vez, vamos pegar na mão dessa criança, né? Eu já tenho essa bonequinha desde 2021. Então, quando eu tô em crise, por exemplo, já é um dos pontos lá da frente que você falou, que você tinha perguntado, né? O que eu faço quando eu percebo que, assim, tá vindo situações, né? Eu olho pro Gael, por exemplo, quando ele me demanda muita atenção, quando ele me demanda muito colo. Eu tenho a sensação, eu não posso ter certeza, porque minha mãe não tá aqui para perguntar, mas que a minha mãe trabalhava muito. Então eu lembro de eu ser cuidada por uma pessoa que cuidava da gente, que ficava com a gente. Eu lembro, eu tenho cena assim clara de ver minha mãe indo trabalhar e eu chorando horrores, pequenininha, porque eu queria ficar com ela tava indo. E aí, em alguns momentos eu me peguei assim, nossa, eu tenho que ajudar o Gael a fazer isso aqui para ele já ficar independente rápido, para não sei o que, não sei o que. E aí eu me pegava assim, mas ele ainda tem 3 meses. Pra que eu quero que ele precise ficar rápido numa situação ou ágil numa situação? Não, não precisa. A mãe dele tá aqui. Hoje eu tenho disponibilidade. Hoje eu posso escolher ficar mais um pouco de tempo com ele. Se a minha criança que não pôde ficar mais tempo com a minha mãe precisa de atenção, então eu preciso dar atenção para essa criança. Né? Porque o meu filho não pode ter uma projeção da minha criança, da minha ferida. Outro exemplo, né? Nossa, eu quero dar tudo melhor pro Gael, eu quero dar o melhor para ele dessa forma. E o melhor para dar para ele tem que ser desse jeito, dessas formas. E aí, quando você olha para a criança, né? Suponhamos aqui, tem coisas que a gente já refletiu muito e entende que não precisa, assim, de gastos exorbitantes com algumas coisas. Mas vamos supor, se eu fixasse nisso, nossa, que precisa do enxoval X, se não for um enxoval da marca X, não vai ser válido, por exemplo. E não olhasse, né, de acordo com o que estava ali no nosso contexto atualmente. Eu poderia ficar presa a uma dor que também foi da minha criança. Né? Então, eu lembro que muita coisa, eu e minha irmã, por exemplo, eu tenho uma irmã mais nova. A gente, às vezes,
comprava as coisas, mas a gente não comprava tudo que a gente queria. Tinha coisa que a gente precisava dividir. Então, poderia ser algo que o quê? É da minha criança, que agora eu precise compensar, projetar e jogo isso na minha experiência enquanto mãe. Por que que é muito fácil, eu tenho percebido isso, por que que é muito fácil de quando a gente está mãe, né? Quando a gente está ali naquele papel de mãe com o filho, por que que volta? Primeiro porque o inconsciente não tem tempo. Não é ontem, hoje, amanhã. Ele é contínuo. As memórias estão ali. Elas podem vir em qualquer época da vida, né? A gente vai continuar lembrando da nossa criança com 70 anos. Primeiro é isso. E segundo, que a gente é como se a gente já tivesse vivido aquela cena, só que em outro papel. E já viveu de fato, né? Enquanto cuidado, enquanto um ser que era cuidado. Então, assim, isso toda hora eu paro e falo assim, eu tô suprindo a necessidade que o Gael precisa, ou eu tô suprindo a minha. Porque se eu achar que eu tô dando isso ou aquilo pro meu filho porque é o melhor, eu sempre tenho que perguntar o seguinte, essas necessidades são minhas ou são do Gael? Ou ele está me mostrando que ele é uma criança que precisa mesmo, né? Tanto é que agora, por exemplo, por ele mesmo, porque ele fica bem. Eu voltei a atender, o pai dele fica com ele nos horários que eu atendo. Então, às vezes ele fica 2 horas com o pai, 3 horas com o pai. Essa semana o pai saiu, ficou de 8h30 da noite até umas 11h30 com ele. A gente estava sem comunicação, o celular descarregou. E eu fiquei arrumando casa, porque eu queria organizar as coisas aqui. Eu comecei a ficar ansiosa, porque eu falei assim, gente, mas eles estão muito bem sem mim há muito tempo. E aí eu arrumei um jeito de pedir a vizinha, interfonei na casa da vizinha, pedi ela para mandar mensagem pro meu marido, perguntar se estava tudo bem. E tava tudo certo, eles voltaram, ele estava dormindo, ele chegou, momentou, dormiu, tudo bem. Então, eu vou entendendo as necessidades dele. É um baita de um exercício. Só comentando aí, né, Pode Lud? comentar que eu não falei direto, assim. Eu achei que já tem vários conteúdos aí que eu quero comentar, e eu acho que muito pertinente a sua experiência. Primeiro conteúdo é essa questão do descontrole emocional. Uma dos sinais que a gente tem quando a criança interior está aparecendo é esse desequilíbrio que você falou, desproporcional. Aí isso pode ser na maternidade, pode ser fora da maternidade. Quem, né, daí que estiver assistindo, que estiver acompanhando a gente, lembra aí de um conteúdo que desequilibrou muito emocionalmente ou teve uma reação exagerada ali para o momento presente, isso é um sinal de que a situação ali, ela fez um gatilho com alguma experiência sua, alguma carência da sua história, do seu passado, que é isso que a Ludmilla estava dando de exemplos, né? Uma coisa que a mãe dela não fez para ela, que foi a atenção, o cuidado, e que hoje ela tenta fazer isso de uma forma exagerada, ou agora regularizando, fazendo de uma forma adequada, né? Justa para a necessidade do filho. Não uma questão para compensar a carência dela. Então, se quem estiver vivenciando isso, esse desequilíbrio emocional, faz esse movimento de perguntar o que esse sentimento aqui, essa reação, esconde um outro sentimento mais profundo. E aí, quando você pergunta pelo sentimento mais profundo, é o que a Lud fez. Ela entendeu que tinha algo lá da história dela, né, que veio à tona num pequeno gatilho ali que aconteceu. E isso acontece com frequência, né, gente? Porque, especialmente quando a gente não tem a nossa criança interior bem trabalhada, não tem pelo menos a consciência, né, de cuidar dessa criança, de acolher essa criança, porque a vida vai trazer sentimentos e emoções para a gente o tempo todo. E essas emoções e sentimentos podem ser semelhantes, né, com os sentimentos lá da nossa criança interior ferida. Por isso que dá essa explosão emocional. Então, fazer esse movimento, né, que a Lud fez é buscar aprofundar o sentimento, entender as carências, e aí essa questão. Não é só
projetar na criança, mas é buscar atender a própria necessidade. O que a minha criança interior está precisando para esse momento. E só para fechar essa parte, né, Lúcia, colocar a questão da depressão do marido. Geralmente, né, os homens, eles não têm a consciência disso. Acontece com frequência. Vamos dizer assim, o homem entra em parafuso quando ele se torna o pai e ele sente aquele peso daquela responsabilidade, especialmente de ser o provedor, né, de ter que prover aquela família, aquela criança. Porque na concepção do masculino, a responsabilidade dele dobra, né? E aí, na hora que o circo está pegando fogo, né? Que a criança nasce mesmo, aí vem essas questões à tona. Será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? E até que o homem entende, né, que é capaz e tudo mais, ele pode passar por esse processo, e aí a criança interior dele também, né? Porque não achar que não é capaz, aí vai resgatar alguns sentimentos dele, da relação com o pai, né? Que aí vem a questão do masculino, da paternidade especificamente, que podem vir à tona assim, na referência masculina que ele tem, no sentimento de autoestima que ele tem ou não tenha, né? E a gente vê, né, Lud, muitas crises de casamento acontecendo nessa época, com um homem com dificuldade de assumir esse lugar adulto, né, do ser adulto, do assumir essa responsabilidade de fato. Ele foge, muitas vezes ele foge com diversos comportamentos inadequados, né, para aquela situação. Então, um alerta aí, né, para as mulheres e que podem, né, estar identificando isso com seus parceiros, porque eles não vão conseguir perceber. Geralmente o homem não faz terapia, geralmente o homem não busca um processo de autoconhecimento. São raros, né? Tem sim, né, gente? A gente hoje vê cada vez mais. Mas para quem não tem, né, um parceiro assim, então vale essa dica, né, para poder observar essas questões. Quer comentar, Lud? Não. Eu acho que eu falei tão direto. Uhum. Não, e muito interessante isso que você está fazendo, né? Porque o legal de fazer o trabalho de acolhimento da criança interior é isso que a Lud está fazendo, porque não existe uma cura fechada, pronta e acabada da nossa criança interior. Ela é uma construção, é um processo, né? Ter consciência desses estados emocionais infantis que a gente traz aí da nossa história e de identificá-los quando nós estamos vivenciando, né? E poder acolher, poder lidar com o que está acontecendo ali internamente, né? Então, essa questão, né, Lud, do processo terapêutico, do autoconhecimento, né? Conta pra gente, assim, porque você estava falando disso, né? Como que a sua jornada de buscas pessoais reflete hoje, inclusive a da criança interior, né? Reflete hoje aí nessa capacidade de consciência que você tem, né? Eu acredito que quando a gente já faz um trabalho de terapia, a gente busca, a gente já está aberto a olhar as nossas feridas, as nossas dificuldades e melhorar. E aí, isso facilita para quê? Quando vier a crise, quando vier a dificuldade, que foi o que, né, foi acontecendo comigo, eu sabia que poderia acontecer. E que se acontecesse, eu iria lá e buscaria ajuda. Né? Então, assim, o que eu aprendi, por exemplo, no curso da Adriana de workshop da criança interior? Que eu preciso primeiro acolher. Então, emoção, sentimento precisa ser acolhido, precisa ser colocado em palavras, precisa ser sentido, né? Sentimento precisa ser sentido. Então, eu preciso sentar. Eu vou fazer isso através, de novo, da minha terapia, através de um tempo que eu vou tirar para eu poder refletir sobre isso, né? E quando a gente está ali recém-puérpera, a gente se mistura com a rotina da criança, com a rotina pessoal. Ainda está muito misturado. Talvez, eu acho que esse é o grande desafio, porque a gente acaba explodindo, porque ainda não consegue criar um tempo para
no meio da rotina, como que eu vou tirar um tempo para olhar só para mim? Né? Eu preciso de ter ali, no mínimo, uma rede de apoio que vai me dar esse suporte para eu tirar meia hora num dia, para eu tirar 2, 3 dias na semana, né? Enfim. Mas não tem muito assim. Eu acredito que não é algo do outro mundo. É algo que a gente precisa ter coragem para enfrentar isso que se apresenta, que é às vezes a crise, o medo, o descontrole emocional. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou buscar ajuda ou eu vou dar conta sozinha? Né? Eu vou procurar em um profissional que vai me orientar, que vai me ajudar, ou eu já tenho recurso para isso, ou o que eu vou fazer com o que está se apresentando para mim, né? E quando se tem um filho, o caminho é olhar principalmente para nossa criança ferida. Não tem cor, gente. Eu tô aqui, depois eu já vou dar de uma vez as dicas. Desses 2 livros aqui da Laura Gutman, aquela psicanalista argentina, esse A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, e o que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso. São livros muito bons que ajudam a gente principalmente ver isso, assim. O fusionamento emocional, espiritual, não no sentido religioso, né? Mas no sentido, assim, de plano maior mesmo, que nós nos encontramos com os nossos filhos, faz com que as nossas psiques, as nossas mentes ali se fundam, né? Então, a criança, por exemplo, ela nem tem consciência de que ela existe. Ela e a mãe é uma mistura doida demais dos dias, da vida, das necessidades, enfim. E muitas das vezes essa criança, como única e exclusiva forma de linguagem, o corpo, vai manifestar no corpo as angústias da mãe. É um trem, assim, Lúdico, como é que é isso? É na prática, na vivência, né, Adriana? A gente vê isso e vivencia. Então, eu tô sempre de olho no Gael em respeito de ele tá apresentando alguma coisa. Sabe o que eu fiz com ele quando ele tava com 8 dias? Eu fui fazer microfisioterapia com ele. E aí, esse menino apresentou tanta memória minha, do pai dele, do avô, do bisavô, da avó, de uma série de coisas que eu falei assim: olha aqui, William, sabe? Microfisioterapia, gente, é vida. Você já fez, Adriana? Não, Já mas experimentou? eu já ouvi falar. Muito Muito bem. bom, muito bom. E aí a gente foi, fez com ele, porque eu tinha essa consciência. Eu falei assim, o que ele manifestar vai ser por ele mesmo, né? Então, assim, vamos evitar o máximo possível, vamos ficar atento a respeito disso. Porque eu tenho consciência, eu tenho recurso, eu já entendi como é que é o recurso, eu vou usar esse recurso na hora da crise. Né? A gente não está imune porque a gente tem conhecimento, porque a gente lida com isso, não. De fato mesmo calçar a humildade e entender que nós somos humanos, estamos em constante evolução a todo momento e que a gente precisa pedir ajuda em muitos momentos. Né? A gente não está acabado em termos de informação, desenvolvimento, conhecimento, enfim, é isso. E isso era Sobre os uma das coisas que a gente combinou de trazer também, né, Lud, assim, inteligência emocional, como lidar, né, com as emoções. De fato, assim, não existe, né, uma pessoa que tem uma linearidade em relação às emoções, que não desequilibra hora nenhuma, É. né? A pessoa pode ser bloqueada, apática para algumas coisas, assim, com defesas emocionais. Não significa que ela não sinta. Emoção, gente, faz parte da vida, faz parte da nossa realidade enquanto ser humano. E a diferença é se você aprende a lidar com as suas emoções e constrói uma inteligência emocional, ou se não, né? Porque se você não tem nenhuma bagagem, aí, gente, pode ser terapia, pode ser um curso de autoconhecimento, né? Existem vários cursos de autoconhecimento, podem ser ferramentas, técnicas, né? Igual a gente começou fazendo respiração, respiração é uma das técnicas melhores aí para dar uma centrada na gente, ajudar o raciocínio aí para gerar inteligência emocional. E à medida que a gente constrói essas ferramentas, que faz a diferença na hora que, igual a Lúcia está falando das crises, né? Quando vem alguma
emoção difícil, quando uma situação diferente acontece aí no meio do caminho, tipo o marido em depressão, né? São coisas que vão gerar aí processos emocionais que não são controláveis, mas que, uma vez que eu estou atento, isso eu falo muito na construção da inteligência emocional, a gente trabalha a autopercepção, se perceber, porque às vezes você está tão, ainda mais a mulher na maternidade, ela está tão turbulenta ali, com tantos afazeres, porque além dos dela, ainda tem os da criança, que é totalmente dependente, precisa dela para tudo, né? Ou para a família para tudo. Então, ela está tão atribulada que às vezes ela nem se percebe. Não. Vai ficando angustiada, vai desequilibrando, vai se desgastando até chegar num limite, né, muito grande. Então, fala pra gente, Lúdia, assim, dentro das ferramentas que você construiu, né, dentro dos processos que você fez, além do workshop da criança anterior, o que você tem, né, usado aí para poder te ajudar nos seus processos emocionais, quando essas emoções vêm à tona, né? Compartilha com a gente as ferramentas que você tem. Eu utilizo, por exemplo, livro. Então, é uma coisa, né? Então, o livro, ele ajuda a gente a racionalizar quando a gente está na emoção demais. Então, a gente precisa racionalizar. Então, tá transbordando? Então, assim, eu tive uma situação que eu transbordei. Aí, no primeiro momento, eu choro mesmo, eu pego a boneca, eu vou escutar uma música, eu quero comer uma coisa que me acolhe, para eu acalmar primeiro, para depois pensar o que eu vou fazer com aquilo, né? Então, assim, aí eu me acolho. Isso é acolher, né? Então, eu me acolho, se eu quiser chorar bastante, eu choro, eu entendo. Nossa, mas, né? Então, eu vou. Aí depois eu vou fazendo as perguntas para mim. Aí depois eu vou buscando os recursos. Eu tenho um grupo, por exemplo, de amigas que são mães, que a gente se apoia muito. É um grupo que a gente fala sobre tudo, sobre vários assuntos. A gente não tem julgamento nesse grupo. Então, buscar grupos que de fato você se apoie, que de fato tem pessoas que te acolham. Quando uma tá com alguma coisa, manda lá no grupo. Quando qualquer uma de nós tá com alguma questão, a gente manda no grupo, se apoia, se acolhe, ajuda a resolver o que for possível ali. A gente faz isso. A espiritualidade barra, no meu caso, religião também. Então, eu trabalho tanto a minha espiritualidade, por exemplo, que é o que eu falei que eu quero voltar. Estou voltando agora, né? Com banho mais de consciência, com dança, com escrita, com ouvir música, a leitura eu já falei. Então, todas as práticas dentro do acolhimento, do desenvolver o meu feminino, né? Porque aí eu preciso fortalecer essa mulher para poder dar conta da cola para essa criança, né? Aí eu fortaleço o meu feminino e a espiritualidade, sem dúvida, a fé, sem dúvida, é algo assim que também é a base para a gente poder dar conta de tantas demandas, né? E não querer controlar tudo. Então, a fé e a espiritualidade são, assim, outro pilar, né? Assim como a saúde emocional, a saúde física. Também buscar me alimentar melhor, né? Tentar fazer alguma atividade física, porque isso eu equilibro, não fico lá jogando, entupindo minhas células, coitada, ficar deixando elas todas inflamadas. Então eu começo a sentir, quando eu vejo que assim, deixei aquele exercício, ou deixei alguma situação, olha só, meu corpo tá mais inchado, aí eu começo a perceber, será que eu tô bebendo água o suficiente? Será que eu tô comendo o que eu preciso, né? Assim, fiz exames, estava caindo muito cabelo, fui repor vitamina, porque isso vai impactar na minha autoestima, vai impactar na minha forma, no meu bem-estar, como eu me vejo. Então, eu acho que é isso tudo. Não, excelentes dicas, Lúdia, assim, você falou de várias coisas importantes, né? A partir do momento que você tem essa autopercepção do seu mundo emocional e que você utiliza os recursos que você construiu, Uhum. então as coisas vão se ajustando, você vai voltando para o seu equilíbrio, né? Você vai reencontrando com tanto soluções, né, e formas de lidar com a parte emocional. Às vezes, a realidade não vai mudar muita coisa, Isso. mas a forma como a gente lida com a realidade,
a percepção que você tem do que está acontecendo modifica, a forma de lidar com a situação você modifica, né? Porque aí você vai elaborando. Bom, às vezes, né, quando a gente tem uma dificuldade que a gente não tem como solucionar no momento, a gente vai pensar assim, bom, como que eu posso aceitar então isso? Né? Então a gente vai trabalhar a autoaceitação, a aceitação do momento presente, estar ali inteiro para o que é possível naquela situação do momento presente, ou buscar algum tipo de ajuda. Achei ótimo isso, né, Lud? Na maternidade, gente, não tem como ser mãe sem ter fonte de apoio. É muito pesado ter que dar conta de tudo sozinho. Eu acho que nasce a mãe, nasce a família também, né? Porque aí nasce a família de extensiva, né? Pessoas aí para participar. Uhum. Realmente, e você falou do grupo, a gente vê assim, a riqueza que é de troca de experiências das mulheres, né, que passaram ou passam por questões semelhantes, uma pode trocar com a outra nesse Exato, sentido, né? exato. É isso que Então, acontece. Muito bom. então vamos pegar aí todas as dicas que a Ludmilla colocou, das ferramentas, né, que são possíveis, e vamos reforçar a nossa inteligência emocional. Então, às vezes, assim, se você é mulher, está passando, e aí, né, Lud, assim, é mulher recém-mãe, é mulher com criança de 1, 2, 3, com adolescente, todos os ciclos, gente, as demandas só mudam. Só muda. É A, só fase que muda, porque fase tem todas as idades. E eu estava até comentando com uma cliente minha hoje, que também é recente, mãe, tá, a criança dela está com 1 ano e pouquinho, que cada mudança que acontece com a criança é uma nova etapa, uma nova mãe que você tem que ser. É verdade. Às vezes, o que você tinha sido 3 meses atrás não está funcionando mais. Você vai ter que ser construindo ali, né, nesse processo de interação. E a criança, ela começa a se apresentar na personalidade dela, nas É, demandas dela, nas percepções dela, nas emoções dela, e cada dia você precisa se renovar, né, e se descobrir. A mulher que é muito rígida, né, se ela ficar muito rígida nas concepções antigas, nas concepções de família, o que ela aprendeu, ela vai ter mais dificuldade para lidar com essas mudanças constantes. A mulher que é mais flexível, ou que desenvolveu essa mentalidade mais flexível, vai conseguir lidar com essas mudanças rápidas que acontecem aí com a criança de uma forma melhor. Né? E aí, para aí vem isso que a Lud falou do conhecimento, as leituras, o aprendizado, né? Ele vai trazer mais ferramentas para você. e tranquilidade. E Porque assim, eu leio, por exemplo, e vejo que esse mês vai ser normal o Gael alternar a, a mamada. Né? Ele vai mamar de uma forma mais dispersiva. Ele vai ser normal ele alterar o sono. Então eu já sei, eu já me preparo emocionalmente para aquilo e volto lá atrás no sentido de eu sabia que isso iria acontecer. Ele é um bebê. Aí eu começo a conversar comigo mesma e primeira coisa com tudo isso, a aceitação da realidade. Quando a gente não briga com a realidade, eu acho que esse é o principal, gente. Depois que eu aprendi isso, aceitar a realidade não quer dizer que a gente concorde. É diferente. A realidade, ela tá dada. É aqui, agora. É isso aqui, ó. É o que a gente consegue, é o que a gente dá conta. Quando é o que tá dado, é o que está ali, é fato. A gente não tem controle sobre ela. Quando a gente briga com essa realidade, nossa. Aí é a tal da expectativa, né, Lud? Eu queria que fosse você briga com a diferente. ideia. E você fica na ideia e lamenta, vai numa lamentação, numa lamúria, se põe como vítima, né? Se coloca nesse lugar. E pode ter vários caminhos. Exatamente. Então, realmente, nossa, falou tudo, assim, a aceitação da realidade faz com que você aprenda, bom, é isso, o como eu posso fazer para lidar com essa realidade, né? Aí a gente não fica presa
Porque as emoções das expectativas é como se fosse um peso em cima Uhum, da gente. Então, isso. você já tem que lidar com a realidade que é desafiadora e ainda vem o peso emocional da expectativa que queria que fosse de uma forma diferente. O peso fica triplicado, Nossa, dobrado, triplicado, né, multiplicado em cima da mulher. Então, uma vez que você sabe, bom, está dado, é isso, o que que eu posso fazer, como eu posso lidar com essa situação, como eu posso pedir ajuda, peço uma dica para alguém, né? Vou conversar com a terapeuta, vou conversar com as amigas, com o grupo, que aí as ideias, né, somam. O compartilhar, né, a troca, ela vai somar muito aí na vida da mulher e a nesse gente olha sentido, pro né? todo, né? Porque quando a gente tá na crise, a gente olha só para ali e fica. Aham, Quando a gente olha pro todo, a gente vê, olha, pode fazer isso, pode fazer aham. aquilo, tá? Uhum, exatamente. Vai no que eu estava falando da flexibilidade, né? Você não ficar presa na sua própria visão. Porque às vezes a sua visão é dentro da sua experiência, dentro da sua história familiar, Exato. feminina, né? E não tem todos os elementos necessários ali para a sua vivência. Né? Ô, Lud, nós estamos aqui chegando já 20 horas e 30 as horas passam assim voando, né? Impressionante quando a gente está gostando da conversa. E eu queria só comentar, assim, gente, que a nossa criança interior, ela precisa ser cuidada com frequência. E importante, assim, a mulher mãe, tirar esse cuidado para sua individualidade, né? Tirar esse momento, por mais que ele vai ser menorzinho, quando você tem uma criança ainda muito dependente, Uhum. então pode ser que o tempo seja pequeno, né? Às vezes eu trago aqui na minha página de vez em quando, você tem 30 segundos para fazer uma respiração, você tem 1 minuto, 3 minutos para você fazer um momento ali de escutar uma música, se Isso. tranquilizar, se acalmar. Então, não é, gente, assim, às vezes o momento que você vai conseguir ter o seu autocuidado, ele não vai ser aquele ideal de, eu vou ter uma tarde inteira, né? Eu vou ter um dia inteiro para Não. minha individualidade. Às vezes até consegue, mas nem sempre consegue devido É. a muitas atividades. Mas vamos pensar, assim, que pequenas gotas de momentos que você pode tirar para você no seu dia, fazer uma prática de autocuidado, né? Seja uma respiração, uma escalda-pé de 10 minutos, Ai, muito uma automassagem depois do banho, né? Situações e movimentos de autocuidado que vão fazer a diferença para sua criança interior. Hoje eu estava na rua, assim, aí minha criança interior adora comer pão de queijo. E eu, das minhas organizações alimentares, o pão de queijo tem uns dias, né, que eu posso comer. Aí eu bom. estava negociando assim com ela, olha, hoje à noite, na hora que chegar, eu vou fazer o colorido. Eu estou agora com o hobby de colorir, né? Quem Ah, já eu vi. me acompanha nos stories, vê que eu de vez em quando posto colorido quando ele está pronto. Aí eu estava negociando com a criança anterior, mais tarde a gente vai colorir, não precisa do pão de queijo agora, né? Então, assim, eu estou contando para vocês que essa questão assim, da gente escutar, né, as nossas necessidades, escutar os nossos anseios, escutar muitas vezes são anseios da criança interior, de ter esse momento de leveza, de ter esse momento de autocuidado, de ter um prazer ali, uma satisfação, né, com a nossa vida. Então, é importante a mulher, né, a mensagem que eu queria deixar para vocês é nesse sentido, da mulher não se perder, não perder a individualidade durante a maternidade, porque isso acontece muito. E aí a mulher vai adoecer, vai entrar em estados de ansiedade, depressão, né? E lembrar-se, né, desse momento de autocuidado. E aí, Lud, fala para a gente também a sua mensagem final, deixa os seus contatos Tá. e fala um pouco do seu trabalho aí, o que, que você oferece, né, para as mulheres. Hoje você falou que está só home office hoje no atendimento, Aham. mas o que você está disponível aí para receber, né, das mulheres. Conta para a gente um pouco desse trabalho e deixa o seu contato aí para a gente, tá? Tá. Deixa eu só repetir aqui o livro que a Fernanda pediu. O livro é da Laura
Gutman. Depois eu passo para a Adriana, ela pode também colocar na descrição dessa live, se o Instagram deixar salvar, né? O que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso. E o outro a maternidade e o encontro com a própria sombra. São livros ótimos, inclusive, para dar de presente para as mães, viu? Fica aí a dica. Depois você me passa que eu deixo, sim, eu consigo salvar na descrição. Também Isso. pode Aí, passar. aí você escreve. Então, eu trabalho atualmente com mulheres e casais, faço trabalho de pré-natal psicológico, que são aquelas pessoas que querem, né, engravidar, ou já estão grávidas, ou que estão no período de puerpério. Hoje em dia, o meu foco, meu público-alvo é trabalhar com essas pessoas. Também trabalho aqui na região onde eu moro, com essa temática de maternidade. Então, tem os meus trabalhos voluntários, tem o Mai Furtacô, que é sobre a saúde mental materna, que daqui a pouco a gente vai desenvolver ações. Então, assim, a temática da maternidade, do trabalhar de forma sistêmica com isso, é o que me toma nesse momento. Trabalhar também com casais. Então, e trabalho com abordagem sistêmica, né? Olhando aí para essa árvore genealógica, entendendo de onde vêm certas crenças, certos bloqueios, certos atravessamentos que paralisam essa mulher, paralisam esse casal, contextualizando tudo isso para que esse casal possa caminhar e seguir um olhando para o outro, né? Não aí paralisado na família de origem, mas a família de origem é importante, ela vem, dá um empurrãozinho e a gente vai. A gente seguir com a nossa mochila na vida, né? Então, eu acho que a mensagem é essa. Ao menor sinal de que está insuportável, de que está muito difícil, de que não é possível entender o que está acontecendo, está muito embolado, busca ajuda, sabe? É sinal de que você quer ficar bem. É sinal de que você quer se cuidar. Não é um sinal de que você tá fraca ou que você deveria dar conta. Não, não tem nada disso de que deveria, não, tá? É mais uma experiência desafiadora que a gente precisa, sim, pedir ajuda quando a gente entende que é necessário, né? É isso Ô, aí. Lud, e aí o contato para te Ah, chamar, para te tá. agendar uma consulta com você, é esse Lá no do meu. É esse Instagram? daqui, é esse daqui mesmo, @ludmilebasilato.psi. Lá tem o meu número profissional. Só vocês clicarem, já vai cair direto no WhatsApp profissional e por lá a gente conversa, eu entendo a demanda, vejo os horários, se eu ainda tenho horários para poder fazer atendimento, né? Devido à minha carga horária ter diminuído. E aí é isso. Se eu não conseguir, eu faço o encaminhamento, mas eu vou ter prazer de orientar, de acolher, de tá escutando quem tiver necessidade, quem quiser buscar, tá? Que trabalho lindo, Lud, assim, acho que super necessário, é uma preparação, né, que os casais e as mulheres podem fazer para entrar na maternidade de uma forma mais consciente, mais Sim. sábia, né, lidar com as adversidades de uma forma melhor. Acho, assim, super relevante, né, e desejo muito sucesso aí para o seu trabalho. E vou compartilhar com vocês, eu também, né, atendo como psicóloga clínica. Quem tiver interesse em fazer um trabalho personalizado, né, eu tenho a parte dos atendimentos também. E eu estou com o curso, o workshop Acolhendo a Criança Interior, disponível para aquisição. Estamos com promoção essa semana, devido a essa live em comemoração ao nosso encontro aqui. Eu fiz um cupom promocional Criança Interior 2024. O site tem no link na minha bio e eu vou deixar na descrição também, né, para vocês acessarem. E qualquer coisa pode me chamar também no direct, que eu passo todos os links, as informações do curso, para vocês conhecerem a proposta. Né? Tem O saúde workshop, integral gente, total das mulheres também, que é maravilhoso, né? Cheio de coisas lá. isso, eu tenho, né, vários trabalhos hoje nessa linha da saúde da mulher também, né, que aí entra tanto um curso também, o Saúde Total Integral da Mulher, quanto a mentoria que eu lancei também recente, que é também Saúde Total Integral, que aí já é um acompanhamento mais de perto também. E são hoje as duas linhas que, vamos dizer assim, mais significativas aí dentro do meu trabalho, aliás, as três, né? O processo terapêutico. Inclusive, também faço atendimento de casais, né? Também tenho a parte da terapia de casais. E
também esses dois cursos que são os mais importantes aí da minha prática profissional, sendo que o da criança anterior está com esse cupom de desconto aí para vocês. E agradeço demais aí a sua presença, a sua participação, Lúcia. Fiquei muito feliz, né, de você ter aceito. Eu acho que realmente o trabalho da criança interior fez a diferença aí para você, né? Eu acho que ele já faz parte da sua vida. Uma coisa que eu observo que é muito bonita, né, nas pessoas que fazem o curso, que é isso mesmo, né? A pessoa realmente internaliza aquele conhecimento, ele passa a fazer parte da vida. Né, o trabalho de acolhimento da criança interior é um trabalho para a vida, é para a sua vida daqui para frente, né? Então, vejo que isso já está aí bem construído, né, Lud? Fico feliz de ver. Agradeço demais aí a sua presença, agradeço quem esteve aqui conosco na live também. E meus contatos no Instagram, gente, @adrianafreitas.saudeintegral, tem tudo lá no link na bio, todos os contatos para facilitar aí para você, tá? Quem ainda não é seguidor da Lud, vai lá na página dela, siga a página, ela também traz bastante conteúdo bacana. Siga a minha página também e compartilhe essa live com quem vocês acharem que podem, as mulheres que podem ser beneficiadas aí com esse conteúdo. Lud, Obrigada, então, gente. Um beijo. Um beijo grande, pessoal. Até as próximas lives. Acompanhe aí nas nossas páginas, que sempre tem mais conteúdo. Até breve. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.